Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje a gente vai estar tendo um resumão bem direto nas fórmulas em si sobre força elétrica, campo elétrico e lei de Coulomb, beleza? Mas antes eu peço para que você deixe o like e se inscreva no canal para estar recebendo mais conteúdos como esses aqui de física e de matemática, beleza? Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Bom, então quando a gente quer saber a carga elétrica de algum átomo, a gente tem a seguinte forma, onde ela fala que Q vai ser igual ao N vezes o E, tá? Então, o que seria cada coisinha aqui dessa fórmula? O que seria a nossa carga elétrica, que já está aqui no título. O N seria o número de elétrons em excesso ou em carência, então vou pôr aqui elétrons. E o nosso E é a nossa carguinha fundamental, tá? Isso daqui é um número fixo, tá? Então a gente tem aqui que vai ser igual a 1,6 vezes 10 a menos 19, beleza? Então esse aqui é um número fixo, tá? Então a gente sempre vai pôr esse número quando tiver o E na fórmula, tá? Então vamos lá para um exercício aqui onde ele fala o seguinte: determine a carga elétrica, ou seja, ele quer o quê? Então, que a gente não sabe, de um condutor que, estando inicialmente neutro, perdeu 5 vezes 10 a 13 elétrons. Então, o N vai ser esse número, tá? Então, 5 vezes 10 a 13 avos elétrons, tá? E a gente sabe que o E sempre vai ser igual a 1,6 vezes 10 a menos 19, tá bom? Então, vamos pôr esses números aqui na fórmula, beleza? Então, Q vai ser igual a N vezes E, beleza? O que a gente não sabe é o que a gente quer descobrir. Vai ser igual a 5 vezes 10 elevado a 13 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19, tá bom? Quando a gente multiplica o 5 com 1,6, a gente tem o resultado igual a 8, tá bom? E, como nós sabemos, na propriedade de potências, quando a gente tem uma multiplicação e de bases iguais, a gente permanece aqui a base e subtrai ou soma. No caso aqui a gente vai subtrair, tá? Porque é 13 menos 19. Então a gente vai ter aqui menos 6, beleza? Então a nossa carga vai ser 8 vezes 10 a menos 6 coulombs, tá? Coulombs é a nossa unidade de medida em cargas, tá bom? Então esse aqui vai ser o nosso resultado da questão. Agora vamos falar um pouquinho de lei de Coulomb, tá? Então a gente tem a seguinte situação nessa ocasião aqui, hein? A gente tem, por exemplo, duas carguinhas aqui, tá? E vamos supor que uma delas é positiva e a outra é negativa. Então o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter uma força de atração, tá? E caso elas tenham aqui dois átomos, sendo eles iguais, por exemplo, positivo e ao outro positivo, a gente vai ter uma repulsão, beleza? Então, nessa situação, quando a gente tem essa força, dá pra gente calcular ela, tá? Então, tem uma formulinha onde fala o seguinte, fala que a força vai ser igual a uma constante que também tem um número fixo, que no caso agora é 9 vezes 10 a 9, tá? Vai ser isso daí vezes a carga número 1 em módulo, vezes a carga número 2 também em módulo, dividido pela distância que elas estão ao quadrado, tá? Então, vamos fazer um exercício aqui também para vocês entenderem mais ou menos como que funciona isso. Ah, mas antes de eu fazer os exercícios, eu lembrei de duas coisinhas que eu tenho que falar para vocês. Essa constante aqui, ela é só quando a questão estiver no vácuo, tá? Mas todas as questões, na maioria das vezes, é no vácuo, tá? Então, isso daqui é meio irrelevante. Mas a coisa mais importante é que a distância sempre terá que ser em metros, tá? Então, se o exercício te der 50 centímetros, por exemplo, você tem que transformar ele em 0,5 metros, tá? Que senão não vai dar certo sua conta. Então você tem que sempre passar o número para metros, tá? Então vamos fazer o exercício aqui e aí eu explico melhorzinho para vocês. Certo, agora vamos fazer aqui o exercício. Ele fala o seguinte: duas partículas eletricamente carregadas com cargas de mais 3 microcoulombs e mais 2 microcoulombs. Então Q1 vai ser igual a mais 3 microcoulombs e a Q2 vai ser a mesma coisa aqui, mais 2
microcoulombs, tá? Esse mais aqui vai ser irrelevante, tá? Porque a gente vai pôr em módulo e sempre vai ficar em mais, porque tá em módulo e sempre fica positivo, então, tá? Então, encontram-se separadas no vácuo, ó, como ele falou que é no vácuo, então a constante vai ser aquela lá mesmo, que é 9 vezes 10 elevado à nona, tá? A uma distância de 50 centímetros. Lembra que eu falei lá, né? 50 centímetros você tem que transformar em metros, então 0,5 metros, tá? Calcule o módulo da força elétrica entre elas. Então vamos calcular aqui, hein? Força, eu já vou por direto, hein? Vai ser igual a K, que vai ser 9 vezes 10 a nona, vezes o Q1 em módulo. Só que como já é mais, então nem precisa pôr, eu vou pôr 3 aqui, vezes 10 a menos 6. Por que 10 a menos 6? Porque é microcoulombs, tá? Quando é micro, a gente tem que pôr 10 a menos 6, beleza? É a mesma coisa que se tivesse aqui um mzinho de milli, aí ia ser 10 a menos 3. Então, como aqui é micro, então 10 a menos 6. Então, vezes 2 vezes 10 a menos 6 também. 10 a menos 6 porque é microcoulombs também. Dividido pela distância ao quadrado, que é 0,5 metros. Porém, eu vou passar para a notação científica também, tá? Então, 5 vezes 10 a menos 1, tá? Porque daí eu consigo trabalhar melhor com notação científica. Isso tudo elevado a 2, beleza? Então, vamos fazer essa continha aqui, hein? 9 vezes 3 vezes 2 vai ser igual a 9 vezes 3, 27. 27 vezes 2 vai ser igual a 54, beleza? 54 vezes 10. E aí, quando a gente tem uma multiplicação de potências e a base é igual, então a gente mantém a base e soma aqui os expoentes. Então, 9 menos 6 vai ser igual a 3. 3 menos 6 vai ser igual a menos 3, tá? Então, 54 vezes 10 a menos 3. E aqui embaixo a gente vai ter 25 vezes 10 a menos 2, tá? Porque quando a gente tem aqui uma potência elevada a outra potência, a gente multiplica também, tá? Então, põe aqui menos 2, tá? E aí, aqui, 54 vezes 10 a menos 3 dividido por 25 vezes 10 a menos 2 vai ser igual a 2,16 vezes 10 a menos 1, tá? 10 a menos 1 por quê? Porque a gente passa esse 10 a menos 2 com o sinal inverso, tá? Então, vai virar 10 a mais 2, beleza? Então, 10 a menos 3 vezes 10 a 2, a gente vai ter aqui 10 a menos 1, tá? Então, aqui chegamos na resposta, tá? E a unidade de medida vai ser newtons, tá? Então, isso aqui vai ser o resultado da nossa questão, beleza? Então, agora vamos para a nossa reta final, onde a gente vai falar sobre campo elétrico. Bom, então quando a gente está falando sobre campo elétrico, a gente tem a seguinte fórmula, tá? A gente tem a intensidade do campo elétrico, que eu já vou pôr a setinha aqui no título, que é o campo elétrico em si, vai ser igual a constante, que é aquela lá que a gente já falou, que era 9 vezes 10 a nona, vezes a carga Q do seu átomo, dividido pela distância ao quadrado, tá? Então, essa vai ser a fórmula do campo elétrico, tá? Então, vamos fazer um exercício também para aprofundar aqui nos nossos conhecimentos, beleza? Então, bora lá para o exercício. Ele fala o seguinte: qual o valor da intensidade do campo elétrico? Então, ele quer saber o E no vácuo, tá? Então, se ele fala que é no vácuo, então a constante vai ser a mesma coisa que 9 vezes 10 a nona, tá? A 13 centímetros de uma carga elétrica de 2,6 nanocoulombs, tá? Então a distância a gente tem que transformar ela para metros, tá? Então é 0,13 metros, tá? É a mesma coisa que 13 centímetros. E ele fala que a carga é igual a 2,6 nanocoulombs. Nano é a mesma coisa que 10 a menos 9, tá, gente? Então a gente tem que pôr aqui que é 2,6 vezes 10 a menos 9 coulombs, tá? Então, vamos pôr esses númerozinhos aqui agora na fórmula, beleza? Vamos lá, ele fala o seguinte, que a intensidade, que é o que a gente quer descobrir, vai ser a mesma coisa que 9 vezes 10 a nona vezes 2,6 vezes 10 a menos 9, tá bom? Isso daqui vai ser dividido por 13 vezes 10 a menos 2, tá? Eu já estou passando isso daqui para notação científica, tá? Esse número
elevado a 2, tá bom? Então, bora lá, vamos fazer aqui essa conta. Esse 10 a nona com esse 10 a menos 9 dá pra gente cancelar, tá bom? E a gente vai ter aqui que 9 vezes 2,6 vai ser a mesma coisa que 23,4, tá bom? Então, 23,4 dividido por 169 vezes 10 a menos 4. Aí, ao dividir esses números aqui, 23,4 com 169, a gente vai ter um valor aproximado. E esse valor vai ser mais ou menos igual a 0,138, tá bom? E a gente tem que passar esse 10 a menos 4 para a parte de cima da fração, tá? Então a gente vai deixar ele positivo, tá bom? Então vai ser 10 elevado à quarta, beleza? E aí, para a gente transformar isso daqui e deixá-la de forma bonitinha, a gente transforma, tá? Então, 0,138 vezes 10 à quarta vai ser a mesma coisa que 138 mais um zero por causa do 10 à quarta. E aí você tira a notação científica, beleza? E aí a nossa unidade de medida vai ser igual a Newton por coulombs, tá? E aí a gente chega na resposta da questão, beleza? Mas então o vídeo é esse, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho para estar recebendo mais conteúdos como esses, beleza? Então é isso, abraço pra você, boa prova de física aí para você que está estudando. E é isso, falou!